Bom, gente, vamos dar continuidade aí à gravação dos nossos vídeos. Mais um concursozinho aqui realizado pela Fundação Carlos Chagas em 2012, TRE do Paraná, cargos de nível médio, certo? Então nós tivemos aqui algumas questões de informática, mais uma vez, questões relacionadas ao sistema operacional, né, Windows, como é muito comum, questões também relacionadas a Microsoft Office e a BR Office. Então vamos começando aqui com essa questão relacionada ao sistema operacional Windows XP, onde, por exemplo, nós estamos utilizando aqui nessa máquina o sistema operacional Windows 7, e é um tipo de questão que tanto faz ser o Windows XP como o 7. Nós vamos mostrar aqui uma telazinha, uma caixa de diálogo, certo? Correspondente ao Windows 7, que é a mesma do Windows XP, no caso dessa questão, que fala sobre o comando propriedades, tá? Propriedades de arquivos, pastas, pode ser também propriedade de unidade de disco, comando propriedades de uma forma em geral. Então vamos lá, a questão foi a de número 21. No Windows XP, com a utilização do Windows Explorer, é possível definir qual aplicação padrão irá abrir um determinado arquivo, caso o usuário efetue um duplo clique sobre o mesmo, ou ao clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção Abrir. Então, no caso, quando você dá um clique duplo em um ícone de um arquivo, ou clica com o botão direito do mouse, a opção Abrir, ou seleciona o ícone e pressiona a tecla Enter do teclado, você vai estar abrindo aquele item. E o sistema operacional, ele por padrão, ele utiliza o programa em que aquele arquivo foi criado para abri-lo. Mas você pode alterar esse programa padrão que vai ser utilizado pelo sistema operacional para abrir aquele arquivo especificamente, tá? Como vai ser aqui o caso da pergunta. Para alterar a aplicação padrão, ou seja, o programa, o aplicativo padrão de um arquivo, é necessário entrar no menu. Então, veja bem, olha, nós colocamos aqui, no próximo slide, menu arquivo, botão direito do mouse, Alt Enter, e aqui especificamente se tratando do Windows 7, certo? A questão é do Windows XP, mas para o Windows 7 ainda tem um botão dentro da janela do Windows Explorer chamado Organizar, certo? Então, todos os vídeos que a gente vem gravando aqui recentemente, apesar de serem questões bem recentes, segundo semestre de 2012, então a gente procura, se a questão é do Windows XP, a gente já fazer as devidas atualizações para o Windows 7. Então a gente comenta uma coisa e outra, e aí vocês vão ficando aí, se inteirando mais com as duas versões aí que ainda podem ser cobradas em concursos, tanto o Windows XP, como acredito eu que mais ainda nesse ano de 2013, o Windows 7. Então no caso do Windows 7, na janela do Windows Explorer existe um botão Organizar, e quando você clica, você vai ter uma lista de comandos: recortar, copiar, colar, desfazer, refazer, opções de pasta, renomear, excluir e propriedades também. Então, para executar o comando propriedades para um item selecionado na janela do Windows Explorer, você pode clicar no menu Arquivo, a opção Propriedades. Você pode clicar com o botão direito do mouse diretamente no ícone, a opção Propriedades, da lista de opções. Ou, após selecionar o item, Alt Enter, atalho que executa diretamente as propriedades do item selecionado. Ou, como eu disse, no Windows 7, botão Organizar na janela do Windows Explorer. Então, o que vai acontecer? Digamos que você tem um documento do Word selecionado. Então, vai abrir uma telazinha mais ou menos como essa daqui. Ó. Você pode selecionar o ícone de um arquivo, pode ser do Word, pode ser do Writer, pode ser do PowerPoint. E aí você tecla Alt Enter. Você vai ver uma tela como essa. Vai aparecer o nome do arquivo, na caixazinha lá em cima. Vai aparecer o tipo, diz aqui que é um DocX, então um documento do Microsoft Word, que vai abrir com o Microsoft Word. Aí ao lado tem o quê? O botão Alterar. E que quando você clicar nesse botão Alterar, o sistema operacional vai verificar na tua máquina quais são os programas instalados que são compatíveis com essa extensão desse arquivo, DocX. Como é um documento de texto, ele vai verificar quais são os programas relacionados a texto que são compatíveis com esse tipo de arquivo e que podem ser usados na abertura do arquivo. Então, você vai selecionar um deles lá e clicar no OK, e com isso, toda vez que você for abrir aquele arquivo, por exemplo, com um clique duplo, ele vai utilizar o programa que você escolheu aqui como programa padrão para abrir aquele arquivo. Então, é justamente a isso aqui que se refere essa questão. Como é que você vai alterar o programa padrão que abre um determinado arquivo que você tenha armazenado no seu computador. Certo?
Fora isso, a gente ainda vê aqui nas janelas das propriedades do arquivo, o local onde ele está gravado, na área de trabalho, desktop, de um determinado usuário, o tamanho que esse arquivo tem e o tamanho que ele ocupa em disco, certo? Onde, no caso, aparece aqui o tamanho dele, 252 KB, o tamanho em disco, 256 KB. Por que o tamanho em disco é um pouco maior? Porque, no caso, o Windows ele utiliza setores do disco para a gravação dos fragmentos das partes de um arquivo. Então, um arquivo como esse aqui ocupa dezenas de setores no disco. Então, no caso, muitas vezes, um último setor que foi utilizado para a gravação, ele não foi totalmente utilizado. Apenas uma parte dele foi utilizada. Só que o sistema já reserva todo o restante do espaço daquele setor para continuar gravando o mesmo arquivo, caso ele seja alterado, caso seja aumentado o seu conteúdo. Então, ele já utiliza esse restante aí do espaço de um último setor que foi utilizado para a gravação do mesmo arquivo, já que o sistema operacional não grava informações de dois arquivos no mesmo setor. Também aparece aqui a data de criação, última modificação e acesso do arquivo, e se esse arquivo já tem algum tipo de atributo ativado. Atributo somente leitura, atributo oculto, que são os atributos básicos. Somente leitura, quando ativado, que você também, no caso, pode ativar ou desativar. Somente leitura é para não permitir que o arquivo, caso seja aberto e modificado, essas modificações sejam salvas no próprio arquivo. Elas poderão ser salvas, mas em um novo arquivo. E o oculto serve para que o arquivo, o ícone dele, não apareça na janela da pasta em que ele se encontra. Ele fica oculto e não aparece. E nós já até comentamos em um outro vídeo sobre um comando chamado opções de pasta, né, que também pode ser acessado dentro do Windows Explorer pelo botão organizar ou pelo menu ferramentas, e que esse comando ele tem uma opção lá chamada mostrar pastas e arquivos ocultos. Então você pode marcar essa opção e clicar no OK. Aí no caso, as pastas, mesmo contendo arquivos com atributo de oculto ativado, elas passam a exibir o ícone desse arquivo dentro da janela. Tá? Então, no caso, isso aqui é uma janelinha básica sobre propriedades de um arquivo. Nós podemos aqui verificar, por exemplo, na área de trabalho desse computador que a gente está aqui utilizando, tem um íconezinho que é do arquivo que eu estou utilizando, PowerPoint. Se eu clicar com o botão direito do mouse e em seguida na opção propriedades, nós vamos ter aqui, eu sei que provavelmente aqui por não estar aqui maximizado, ser uma telazinha pequena, vocês não vão estar visualizando, mas é uma sequência que você pode estar seguindo no seu computador. Clicar com o botão direito do mouse no ícone de um arquivo, aqui no caso a gente está com um arquivo do PowerPoint na área de trabalho, e aí na opção propriedades. Então você tem aqui, é uma apresentação do PowerPoint, abre com o PowerPoint. Ao clicar aqui nesse botão alterar, então ele me mostra que nesse computador, além do PowerPoint, tem um programa chamado Impress, que é o programa de slides do BR Office, e que seria compatível com essa extensão de arquivo aqui, que é do PowerPoint, e poderia ser usado também para abrir esse arquivo do PowerPoint. Então eu poderia escolher aqui Impress e OK. E este seria o programa padrão agora para abrir este arquivo aqui que a gente está utilizando no PowerPoint, ok? Então o procedimento é esse. Quando você deseja alterar o programa padrão que é executado para abrir um determinado arquivo, você usa o comando propriedades e o botãozinho alterar do lado e vê quais são os programas compatíveis com aquele tipo de arquivo que o sistema operacional pode utilizar para abrir aquele arquivo, ok? Então, voltando aqui para a questão, vamos ver. A letra A diz, você pode clicar no menu arquivo, em seguida clicar no comando propriedades e em seguida, na janelinha que será aberta, clicar em alterar. Então, exatamente a sequência que a gente usou aqui, tanto nesse slidezinho aqui, ó, a gente mostrou, como depois aqui um passo a passo já diretamente nesse computador também, clicando, no caso, com o botão direito do mouse, propriedades, e quando abriu a janelinha, clicando em alterar. Então, já na letra A, a gente tem uma opção correta. Na letra B, indica menu ferramentas, clicar em opções de pasta. Esse comando não tem nada a ver com alterar o programa padrão. Como diz aqui, em seguida tem programas padrão, não existe isso. Na letra C, nós temos visualizar, não existe nem esse menu dentro do Windows Explorer. Em seguida, nós temos a letra D, clicar no menu editar e em seguida programas padrão. Esse recurso também não existe no Windows Explorer. E depois temos de novo aqui visualizar, que está errado, não existe esse menu. Então, nós poderíamos utilizar mesmo, era o menu arquivo, ou então o botão organizar, se tratando do Windows 7,
ou o atalho Alt Enter, ou como eu fiz aqui, clicando com o botão direito no ícone, opção propriedades. Então, uma questãozinha muito boa aí sobre o Windows XP, o Windows 7, o procedimento é o mesmo. Utilizar o comando propriedades e o botão alterar na janelinha que será aberta, ok? Letra A, a opção correta dessa questão. Vamos à próxima. Questão 22 diz: uma barreira protetora que monitora e restringe as informações passadas entre o seu computador e uma rede ou internet, no caso aqui indicando uma rede local ou internet, fornece uma defesa por software contra pessoas que podem tentar acessar o seu computador de fora sem a sua permissão. Então, essa barreira protetora é chamada de... Então, nós temos aqui algumas opções. E a gente já comentou também em vídeos anteriores. Durante todo o ano de 2012 e já em alguns concursos de 2013, esse termozinho aqui, chamado firewall, ele tem sido muito utilizado em questões sobre segurança da informação. E, por exemplo, nós colocamos aqui em um próximo slide uma telazinha que vocês vão encontrar aí quando abrir o painel de controle e clicar no item Firewall do Windows. Vocês vão encontrar essa telinha aqui. Ó. E nessa tela, você tem aqui, ajude a proteger o seu computador com Firewall do Windows. O Firewall do Windows ajuda a impedir que hackers ou programas mal intencionados, ou seja, pessoas mal intencionadas ou programas mal intencionados, obtenham acesso ao seu computador pela internet ou por meio de uma rede local. Ou seja, resumindo, é como se a Fundação Carlos Chagas tivesse pego esse texto, que vocês vão estar vendo aí ao abrir o painel de controle, Firewall do Windows, tivesse copiado e colado na questão. Que tipo de recurso, barreira protetora, é criada no seu computador para impedir, ou pelo menos tentar impedir, que pessoas ou programas mal intencionados possam obter acesso ao seu computador por meio de uma rede local ou mesmo por meio da internet. Então, esse recurso é chamado firewall. Tá? Então, na maioria das vezes, um software que ajuda a bloquear qualquer tipo de script malicioso quando este vier por intermédio de um outro computador, por intermédio de redes, né, de um outro computador para o seu. Então, ele pode bloquear ou não essa informação que vai chegar ao teu computador, à memória do teu computador, tá? Logo na entrada da porta de rede do computador. Então, quando essa informação chegar e for detectada algum tipo de ação maliciosa junto a ela, o firewall, que é uma barreira, pode bloquear esse tipo de recurso ou esse tipo de informação, não fazendo com que chegue realmente à memória do seu computador e possa, assim, agir com algum tipo de ação maliciosa. Então, é isso que faz o firewall do Windows no seu computador. Ele cria essa barreira, verificando informações oriundas de uma outra máquina em rede e bloqueando-as, caso consiga detectar algum tipo de software malicioso, mal intencionado, junto a esses dados, junto a essa informação. Então, aí esse recurso dá-se o nome de firewall, ok? Então, a gente vai encerrando esse vídeo aqui com a gravação dessas duas questões e, na sequência, a gente tenta aí retornar gravando mais um vídeo com o restante das questões desse concurso TRE.